pode falar. Vamos ver essa fraude aqui? Vou Como falar que a gente movimento chama? Red Pill pra facilitar, tá? Movimento feminista e movimento Certo. Red Pill. Mas o movimento Red Pill, ele entende que há essa violência contra a mulher, o que ele pensa sobre isso, e se ele não reforça ou inclusive, como que eu posso falar? Se ele não ajuda a criar mais violência, como o caso, a gente pode citar o caso do... R$5. E aí, Xandão, nem vê o Pix. Tem um vídeo que fala sobre a Bíblia muito bom para aprender mais sobre ela. https://www.tiktok.com/t/asmip13/mandando biceps. Tamo junto, Matheus. Toma. Dale. Depois eu vejo aqui. do Campari, né, do Certo. Thiago, Campari. que acabou sendo a ponta desse iceberg. Não sei se a gente poderia até, vocês poderiam até falar sobre esse caso, se ele representa o movimento, se vocês concordam com o que aconteceu e se isso acaba manchando o movimento. Comentem sobre isso, essa relação com o feminismo e com as mulheres. Real, Red Pill. Do Red Pill. Quero comentar a fala da Sardá, muito Tá. bem explicado aí a dinâmica do feminismo, como ela mesma colocou. A Red Pill não é um movimento porque não tem um fim, Tá. não tem um líder, não tem um código canônico. Pautas, reivindicações. Isso. Não tem algo que a gente possa eleger como um objetivo. O fim último da Red Pill é tal É coisa. uma Não filosofia? existe. É uma... Como eu falei, é um compilado, entendeu? É uma forma de ver o mundo segundo várias pessoas. Então a gente fala de diversas, enfim, observações. Você tem um cara que é casado. Pra mim é uma ideologia furada mesmo. Beluga não seria o líder supremo? Isso que eu ia falar. Você tem um cara que é solteiro, você tem um cara que é divorciado, você tem um cara que é pai. Então a gente fala sobre diversas questões masculinas. Tudo que envolve Então, e o que é isso daí? o universo masculino, só que são várias pessoas falando. Tá. E daí? Tá? E aí você tem muitas coisas que são consenso, como ela falou, no feminismo tem isso, mas tem muita coisa que não é. Então cada um vai naquilo que mais lhe agrada, um vai falar mais sobre crítica cultural, outro vai falar mais sobre desenvolvimento pessoal, alguns vão falar sobre vida familiar mesmo. Mas Educação o Red dos Pill filhos. é uma reação ao movimento feminista? Ah, legal. Ainda bem que Boa você perguntou pergunta isso, essa, boa pergunta. Vilela. Na verdade, um dos documentários mais famosos a respeito da Red Pill foi feito por uma feminista. Foi a Cassie Jaye. A Cassie Jaye, ela começa fazendo o documentário narrando que ela é uma feminista, trabalhando na indústria cinematográfica, altamente, enfim, presença masculina, toda aquela questão. Ela vai fazer um documentário sobre o movimento do direito dos homens. Como assim? O homem tem que ter direito? Que direito é esse que os homens querem ter? Aonde os homens se sentem oprimidos? Ela começa com essa investigação, falando, né, narrando a si mesma desde Sim. o começo do documentário, indignada. Só que conforme ela vai conversando com as... Xande, uma vez você recomendou glutamina para mim que sou espectromorfo. Queria saber qual a melhor maneira de ingerir a glutamina, se é antes ou depois do treino, e se tem uma quantidade certa. Eu não recomendei glutamina para ectomorfo, não, cara. Glutamina qualquer um tem que tomar, pode tomar, não tem nada a ver com ectomorfo, não, irmão. Tá? E, cara, no rótulo dela vai vir falando como que você tem que tomar, também não tem segredo, não. pessoas entrevistando, ela chega à conclusão de que sim, existem opressões Pode tomar tudo junto, toma junto com a creatina, na hora que você for tomar sua creatina, não tem problema nenhum. que as mulheres sofrem por causa de um recorte de gênero. Pode tomar ela de manhã, depois do seu café da manhã, no horário que você quiser, irmão. Isso fica muito bem evidente. E do outro lado tem as opressões que os homens sofrem. Mas ninguém, ou quase ninguém, comenta. Porque o grupo do direito dos homens, isso vem lá dos Estados Unidos, é um grupo muito pequeno. E aí a Cassie Jaye, ingenuamente, por que eu falo ingenuamente? Porque aí entra um jogo político, muitas vezes. Ela como uma feminista, mais a favor de, enfim, de causas sociais, muito bem intencionada, ela vai e joga no mainstream esse documentário e é altamente massacrada. Foi ameaçada de morte, foi boicotado em Hollywood. Esse documentário só foi ao ar mesmo porque estava finalizado e caiu na internet. O documentário The Red Pill significa isso. E aí, soldeira? Ela chegou com uma ideia e ela veio justamente do outro lado mostrando, não, existe sim opressão masculina, existe sim problemas masculinos que não são colocados. Nossa, mano, quanta falação Mas de... por que as pessoas se referem à Bíblia como um livro absoluto, sendo que outras fontes como a Epopeia de Gilgamesh são muito mais antigas? Mate mandou R$5.
SX. A terapeuta me disse que eu me sentia distante da mulher que eu tô conhecendo QND e eu me masturbei que segundo ela esse ato feito sozinho na vida do adulto só distância de um relacionamento. Você tava certo. Quê? A terapeuta me disse que eu me sentia distante da mulher que eu tô conhecendo quando eu me masturbo porque, segundo ela, esse ato feito sozinho na vida do adulto só distancia de um relacionamento. Você tava certo. Nossa. Existem questões envolvendo, enfim, vulnerabilidade até mesmo de homens pobres, negros, Caramba, velho. em comunidades americanas altamente negligenciadas por políticas públicas e que ninguém olha para isso. Então, a questão é, os Red Pills são inimigos das feministas ou as feministas são inimigos Costela mandou dos Red R$5. Pills? Porque o movimento do direito Xandão, você toma alguma vitamina suplementar? Poderia recomendar quais posso tomar para suprir a necessidade vitamínica? Multivitamínico, irmão. Toma. Entra lá no Oficial Pharma, cupom Super Xandão, pega o multivitamínico e manda pra baixo. Gabriel Oliveira Compra a vitamina mandou D, que é bom R$5. também. Bom não, Bom é dia, essencial, irmão. na Que Deus verdade. abençoe grandemente Manda você, pra baixo, toda irmão. a sua família e o pessoal do chat. Dá uma olhada nesse testemunho. Esse é só um de vários AQM existentes. https://youtube.b/p3. Tamo junto, Gabriel. Daniel mandou R$5. Xandão, eu queria trabalhar na NASA. Acha que um cursinho básico de Photoshop já serve para entrar? Nem precisa fazer curso, irmão. dos homens lutando por... Tem A NASA é facinho. mulheres, inclusive, tem mulheres participantes, grandes teóricas que eu gosto Mulheres, bastante. inclusive mães, preocupadas com os filhos. A Carrie Homens. Armstrong, por exemplo, é uma delas. E aí, ela chega a falar sobre isso no documentário. A minha dor é de que eu pensei que as mulheres lutavam pelo fim da opressão, mas aí ela mesma se viu vítima dessa opressão feita por outras mulheres. Porque homem não pode ser vítima. Porque, de uma certa forma, ela sentiu que esse tipo de ideia não dá certo com o movimento feminista, né? Pelo que ela passou. E foi dessa forma que ela foi tratada. Tá. Tem outra questão aí, que é a opressão dos homens, que vamos Posso falar falar sobre isso. sobre o que ele falou? Ah, você quer? Eu só ia Tá, pode falar, pode só falar. pra finalizar Uhum. sobre... É uma reação, então, ao feminismo ou não? Não. Vocês não entendem como... Não entendo como Uma uma reação, né? Eu trago muito o Red Pill como uma ferramenta de análise, mas a ideia Red Pill, ela nasce com o paralelo de trazer essas demandas masculinas sobre esse recorte de gênero que durante um bom tempo foi negligenciado, no caso daquele zoom, né, em questões problemáticas dentro das estatísticas que afligem os homens. Né? Então, nessa questão social, tirando a questão Nossa senhora, mano. Tá fraco isso aqui, hein? inicial que falamos da psicobiologia, dos relacionamentos amorosos, eu falo agora da questão social, Muito sofisma, hein? dentro do escopo Red Pill, há essa ala, digamos assim, que se entende mais como movimento, que é esse Men's Rights Movement lá fora, e que, trazendo essa outra percepção de homens em, enfim, situação de vulnerabilidade, moradores de rua, Falou e não falou nada. R$5. Como os meteoros caem na Terra no modelo Terra plana, se existe um domo para proteger. E porque a Terra não vira, os meteoros não fazem um buraco atravessando quando caem? Lobinho X Solitário mandou R$5. O cara precisou de terapia para saber o óbvio. A punheta acaba com a vida do adulto. Tô 2 semanas sem e já me sinto bem melhor. Manda o doble super. Tamo Fica junto, com irmão. Deus. Toma. Pois é, cara. É que nem eu falei, né? Por isso que eu fiquei até surpreso com o comentário. O cara foi lá, pagou terapia pra escutar aquilo que eu já falei pra ele aqui de graça, né? E nem cobrei, não é verdade? E a terapeuta ainda falou de um jeito pior que o meu. Né? Falou de um jeito bem... Bom... Enfim, né? Cara, o negócio aí dos meteoros já foi respondido a questão. Samir Inclusive, Sampaio, é só uma fica questão chato de parar e Jazz, pensar que dois dentro da sua pontos. pergunta já tá a Esse resposta, canal é o inclusive, melhor tá? do mundo. Tamo junto, irmão. Dentro da própria pergunta que você fez já tá a resposta. É só uma questão de você parar e pensar um pouquinho, né? rua, o que leva garotos a suicidarem tão cedo e E, cara, eles estão aqui com uma dificuldade extrema, simplesmente pra definir o que que é o próprio movimento que eles preconizam, né? Os caras estão cheios do sofisma aqui e não tem uma resultante, tá assim? Os caras estão... Caramba, quanta...
Suando, hein? Então só vai limpar a testa ali, tá suando, cara. Nossa, quanta falação pra falar que isso daí é uma ideologia. Puxa vida. Uau. E sim, maioria esmagadora. Não, não é. É um jeito de olhar a vida. Esse índice e tantos outros, né? Matheus Poderia até Veloso falar tá só aqui isso. 10 Não, é reais. um jeito de olhar a Dani vida, Alves e pronto. Juca já desistiram da ATP. Em breve mais grandes da ATP também vão sair. É, mas também, né, os caras ficarem tendo canal lá pra tomar pancada direto e não ter nenhum tipo de retorno, eles têm a vida deles, né, cara? Pra seguir. Não adianta. É o que eu sempre falei aqui, ficar falando sobre terra plana é um tiro no pé. Você não tem vantagem nenhuma em fazer um canal focado nisso. O que acontece com a educação dos meninos, né, em sala de aula, por que eles evadem mais que as meninas? O que está acontecendo com o sistema escolar que não abraça a masculinidade, já tem idade? Então todas essas questões não são tratadas, né, com cuidado, porque dá uma premissa. Chat de R Cifrão 2.2. Xandão, o que você acha do projeto Willow? Qual que é o projeto Willow mesmo? De que há aquela relação patrão-empregado, opressor-oprimido, e nessa relação patrão-empregado, o patrão é o homem, né, como entidade. Da Antártica? E o empregado é a mulher, né? Então, não tem como o empregado explorar o patrão, assim como não teria nessa visão a mulher explorar o homem, ou pelo menos o homem ser vítima de algum tipo de recorte que o prejudique socialmente. Eu discordo. E aí, nesse ponto, pelo esse debate ficar... Discordo. Ou pelo menos o homem ser vítima de algum tipo de recorte que o prejudique socialmente. Eu discordo. E aí, nesse ponto, pelo Ela falou corno? É isso? debate ficar... Dos Estados Unidos tirar petróleo da Antártida? Não tô lembrando, cara, de ter visto sobre isso, não. Alencar mandou 5 reais. Super, arrepio acabou com a vida do meu amigo. Quis chamar a atenção de mulher e começou na maconha. Discorda, ela Hoje falou? largou a faculdade e vive em festas e drogas. E tudo se resume a transar. Muito triste. Ele que se foda, né, irmão? Bem simples. Cada um que se lasque, na verdade. Nossa, eu entendi que ela falou alguma coisa de corno, velho. Obscurecido pela grande mídia, debate é sempre dentro de uma ótica... O Biden autorizou a retirada de petróleo. Ah, alguém comentou aqui, cara. O que eu acho? Eu acho que os Estados Unidos tá fazendo aquilo que sempre fez, ué. Invadindo e pegando petróleo de onde ele quer. Só precisa arrumar um pretexto pra isso. um pouco viciada, surge esses fóruns colocando, e esse documentário foi Como não mora ninguém na Antártica, né? Lá só tem base militar, não precisa fazer guerra, né? Aplicar a democracia na Antártica. um exemplo deles, Eles já criaram um tratado antártico pra isso, né? Então os caras podem ir lá e fazer o que eles quiserem. de uma mulher, né, com uma câmera indo nesses ambientes, né, e conversando com esses homens, e entendendo de perto, sem esse enviesamento, de tentar inimizá-los, a dor de um pai que perde o filho, de uma mãe que é possível de aliená-lo da sua criança e coisas do tipo. Então são várias questões que não são abarcadas e que essa vertente aí, né, do movimento Dias dos Homens, que já não é uma questão do Red Pill, mas enfim, acaba sendo associado porque está dentro dessa crítica masculina, essa masculinidade crítica. E é até interessante colocar que a Red Pill ela não tem exatamente esse lado político. Por quê? Porque até mesmo o papel de provedor e de, enfim, né, o homem que domina ou algo assim é criticado. Tá meio pra baixo hoje, hein? Já desviou de 3 perguntas, seu beta. Volta no Pix do cara que falou do livro mais antigo. Bateu punheta ontem e se arrependeu hoje. Assistiu os vídeos foi. Lúcio Na verdade, Júnior, não, superchat cara. de R Cifrão Não é isso daí, não. 5.5. É que eu tô de saco cheio de ficar Fala respondendo SX. sempre as mesmas Tem perguntas de gente burra. 1,94 de altura e 138 kg. Quero mudar de vida. Aí eu percebi que se eu Acho for que ficar consigo respondendo mudar toda de hora as vida. mesmas perguntas Manda burras que já foram respondidas, acaba que eu fico cansado. Eu tô fazendo aí uma sequência aí de quase 10 horas de live todo dia, tô meio José cansado. Carlos, 5 reais. Salve Super, o que acha sobre Conselho de Medicina proíbe prescrição de anabolizantes para fins estéticos? Já ganho falei. de massa muscular e desempenho esportivo. Já falei que isso daí é uma fraude, é um tiro no próprio pé, porque e é hipócrita, Jobson mandou inclusive, 5 reais. porque enquanto eles proíbem... Xandão, estou Primeiro apaixonado que isso por daí uma já mulher. era meio que Ela é proibido, né? perfeita.
Uma perfeição. Na verdade- liga pra mim. O que Na faço? verdade, isso daí já era uma Sim, coisa sim. que era proibida, pelo menos em tese, né? Então eles afirmarem agora que estão proibindo isso, ou seja, que vai ter supostamente uma fiscalização maior em cima disso, vai simplesmente aumentar o consumo de droga feita onde? Pelos laboratórios aí que não são conceituados. Simples. A turma não vai parar de consumir por conta disso. Eles vão consumir do lugar errado, sem nenhum tipo de prescrição médica, sem nenhum acompanhamento médico que ajude a reduzir os colaterais, que faça o negócio de maneira consciente. Eles vão continuar fazendo as mesmas coisas do jeito errado, através do under. Simples. Em contrapartida, colocar silicone pode, injetar hormônio se você quiser trocar de gênero pode. Ou seja, essas coisas não fazem mal. Para esses fins não faz mal. O silicone, as pessoas morrem. Não sei se vocês sabem, tá? Pessoas morrem colocando silicone. Você não tem noção daquilo lá, o que aquele negócio faz com o corpo. Só que como tem muito interesse por trás da indústria, né? Estão fazendo muito dinheiro com esse negócio, então nem todo médico, aliás, uma minoria de médicos vai aparecer publicamente e falar dos malefícios do silicone, né? Existe uma indústria que controla isso. Pra mim, isso aí foi uma decisão unilateral que visa algum tipo de interesse específico em tomar uma decisão como essa. É uma minoria de pessoas que, por algum motivo, que eu vou desconhecer, não sei exatamente qual foi o motivo, mas decidiram de maneira unilateral a aplicar isso aí. Só estão prejudicando, só. Só vai contribuir pra prejudicar todo mundo que já faz uso do negócio. Porque não vai diminuir e parar o uso de nada. Dentro das ideias do Red Pill. O homem que tem o fardo da performance, de levar o lar e tudo mais. Dele não ter que ter isso. De Dele- dividir a conta. De ser uma não- questão de espontaneidade, não de um valor social que vai fazer com que ele seja reconhecido como homem. Que seja obrigado a fazer isso. interessante isso. Entende? Então, assim, até mesmo uma ala, vamos colocar assim, mais reacionária, né, da política, não concorda com a visão dos homens que utilizam a ferramenta Red Pill. Então o Red Pill ele fica um pouco, ele é uma masculinidade meio dissidente. Ele não entende muito uma casa. Será que vão proibir para os atletas olímpicos? Ah, vão sim. Não, porque lá já tem o antidoping. Antidoping funciona. 98%. Só tem 2% de chance de não pegar, não, pô. Fisiculturismo também vai acabar, ciclismo, MMA. Vai acabar tudo aí, pô. Ali entre esquerda ou Já é direita, tudo muito bem regularizado. que não abarcam. Porque, Quase não envolve dinheiro. por um lado, o papel de gênero é questionado, nesse sentido de prover, bom, agora que estamos diante da... Porra, SX. Li meu outro superchat. Deixa eu ver aqui. Passou batido, muita gente falando. Fala SX, tem 1,94 de altura, 138 quilos, quero mudar de vida, acho que consigo botar um shape? Manda o double. Toma. Enquanto você tá me perguntando se eu acho que você consegue botar o shape, já era pra você estar treinando, fazendo o seu cardio e já mentalizando quais seriam as refeições do seu dia. Pra você cumprir isso e no outro dia acordar e repetir. E no outro dia repetir de novo, repetir de novo. Então, não existe isso de eu achar. Ou você vai lá e faz, ou você não faz. É simples. Você tem uma meta, você vai lá e faz. Você não tem, se ficar perguntando, não adianta. Interessante o cara dizer que está cansado para N responder.